Mauro Lúcio. Ele diz o seguinte: minha aposentadoria ficou 10 anos na justiça. Olha só, hein? Tenho 38 anos de serviço. Deixa eu fazer rápido. 10 anos na justiça. Não tem como. Entrou na justiça, acontece isso mesmo, né, Leandro? Embora... É moroso, né? Sim, a justiça é morosa. Embora nós, da Defere, Neto, a gente não recorre no Poder Judiciário. A gente recorre disso mesmo, por né, conta Leandro? da demora. Exato. Então, quando precisamos recorrer, nós vamos pelo caminho do chamado Conselho de Recurso da Previdência Social, certo, que é mais célere. Continua, Maria, por gentileza. Então, continuando, tenho 38 anos de serviço, aposentei tem 5 meses e não veio o valor da carteira de trabalho. Só salário mínimo e também não veio o FGTS. Estranho, hein? O que você pode dizer para o Mauro? Mauro, veja só, muitos escritórios, Neto, Mauro e telespectador, é uma pena, Neto, que muitos escritórios em Piracicaba e região, eles começam o processo da aposentadoria sem antes fazer o cálculo do valor da aposentadoria do cliente e sem antes passar para o cliente. Olha, Mauro, o senhor vai aposentar agora com X mil reais. O senhor quer aposentar agora com esse valor? Caso o senhor queira esperar um pouco, daqui a um tempo vai ser Y mil reais. O que o senhor decide, Mauro? E aí o Mauro vai decidir. Claro. Mas, lendo a pergunta do Mauro, Neto, tudo indica que não foi passado para o Mauro o valor da aposentadoria dele. Exatamente. E pode ser que o valor da aposentadoria do Mauro seja realmente um salário mínimo. Por que, Mauro? O senhor pode perguntar assim, Leandro, mas por que é um salário mínimo se eu não recebo na carteira um salário mínimo? Porque ele não teve a regra 100%. Não só por isso, Neto. Porque o INSS não usa o salário da carteira para pagar o valor da aposentadoria. Tá? Então, por exemplo, muitos chegam no escritório e me perguntam, Leandro, eu recebo, por exemplo, né, R$ 3.500 no meu trabalho. Eu vou me aposentar com R$ 3.500? O INSS paga o salário que nós somos registrados? Não, gente, não. O INSS ele faz a média dos nossos salários de contribuição de julho de 94 para frente. Por que julho de 94? É o plano real. Perfeito. Então ninguém se aposenta com o salário da carteira. Pode ser que a média venha coincidir de ser igual? Pode, mas não é esse o cálculo. Perfeito. Não é o salário que eu sou registrado que o INSS vai me aposentar. Ele vai fazer a média dos nossos salários do plano real para frente, de julho de 94 ao mês e ano que nós dermos início no pedido da aposentadoria. A resposta sua, Neto, ela não está toda errada, não. Tá? Por quê? Às vezes, quando você não alcança a regra pedágio 100%, tem a incidência do fator. Então, primeiro é feito a média de julho de 94, do plano real. Feito a média, dependendo da modalidade da aposentadoria, é uma aplicação. Perfeito. Então, por exemplo, pode ser que o Mauro se aposentou na regra chamada pedágio 50%. Nesta regra, não é a 100%. Aí a sua resposta está correta. Ele recebeu só 50%. Então, pode ser que o valor bruto dele fosse 2.824. Perfeito. Só que como recebeu metade, caiu para um salário mínimo. Então, Mauro, eu acho que o erro aí foi do profissional que iniciou o pedido da sua aposentadoria, porque ele deveria antes ter passado o valor exato da sua aposentadoria e depois da sua aprovação ele iniciar o trajeto em prol da sua aposentadoria. Mas, em regra, não é isso que é feito, Neto. O cliente de muitos escritórios aqui da cidade, ele vai saber o valor da aposentadoria dele quando sair. Aí, nesse caso, o Mauro não pode abrir mão mais. Daí já deu entrada, né, Já Leandro? deu entrada, então o Mauro vai ter que aceitar esse salário. Então, Mauro, se o senhor puder, vai no profissional e pergunta, olha, você não me passou o valor lá atrás. Correto. O meu valor é um salário mínimo mesmo? Porque se fosse, eu não queria me aposentar. Claro. E ver se há possibilidade ali de uma revisão, de um adendo no processo, Mauro. Mas os escritórios devem antes, então o senhor e a senhora que me assiste, se for em algum escritório de previdência aqui, antes de dar início no pedido, pergunta o valor que é a sua aposentadoria.
Porque se não for um valor interessante, não tem por que aposentar nesse momento. Espera e pega num futuro próximo uma modalidade melhor, claro, Neto, de aposentadoria. Vou pegar um exemplo hoje, Neto. Vou falar o primeiro nome dele, Celso. Hoje foi concedida, aprovada a aposentadoria do Celso. O Celso, ele tem uma deficiência, ele esteve no escritório. Sem eu ingressar o pedido em prol dessa deficiência dele, ele aposentaria? Sim, mas ele pegaria a regra que eu acredito ser a mesma que o Mauro pegou, que é a chamada pedágio 100%, que vai lá, o INSS pega metade e paga só 50% do valor. Como ele tinha uma deficiência, Neto, nós entramos com o pedido da chamada aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. E por que nós fizemos isso, Neto? Porque é por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, paga-se 100%. Não tem a incidência do fator, não tem. E hoje, Neto, o INSS me chamou dizendo que foi aprovado o processo nosso em prol da aposentadoria do Celso. Sabe o valor da aposentadoria dele, Neto? R$ 6.114. R$ 6.114. Neto, excelente. Se a gente não ingressa no pedido correto, ele perderia metade do valor, ia cair para R$ 3.050. R$ 3.050. Ele pegou R$ 6.100. Então, veja, e ele já sabia do valor antes de iniciar o processo. Quando nós falamos o valor, ele falou, Leandro, está na sua mão. E hoje eu liguei a ele parabenizando que foi aprovado e no valor que nós pedimos. Exato. Então, Mauro, precisa ver com eles lá o cálculo. Qual é né? o cálculo que deveria ter sido feito lá atrás, que não foi feito. Exato. E aí, pedi uma explicação deles. Caso o senhor precise da minha ajuda, marca o horário comigo e no escritório nós vamos ver isso um pouco mais de perto, a documentação, e eu vou te responder de maneira mais exata.